Dizem que o Brasil não é um país para principiantes, mas a verdade é que se você der bobeira lá fora, nos países estrangeiros, a coisa não acontece do mesmo jeito. Essa série aqui, que é Entrando numa Fria, eu vou contar os causos de todas as vezes que provavelmente eu me dei muito mal na gringa por não saber inglês propriamente, ou por não saber se colocar de forma comercial, ou de repente conhecer o inglês, mas não conseguia ali estabelecer uma comunicação mínima de entender certos elementos básicos da linguagem, e eu acabei me dando mal nessas situações. Esse aqui é um festival que acontece regularmente todos os anos em duas cidades lá da Inglaterra, que chama Reading Leeds Festival, tá bom? Um festival enorme, música eletrônica, bandas de rock, todo esse circuito internacional aí, né? E eu tive essa enorme oportunidade, eu diria até um privilégio, de poder ir para lá. E aí o que aconteceu? Bom, você imagina, uma cidadezinha deste tamanho, rural, na Inglaterra, que vai receber anualmente uma centena de milhares de pessoas que vai lá para acompanhar um show, né? Não é um turismo sazonal, digamos assim, que tem uma cidade que a cada 3 meses vai receber um monte de gente, está preparada para isso. É meio que essa doideira, essa loucura que o pessoal arma por lá, o festival de Reading Leeds. E aí, eu, no auge da minha inocência, achei que conseguiria chegar numa cidadezinha deste tamanho, de forma muito despretensiosa, sem agendar nenhum hostel ou hotel. Você já imagina o que pode ter acontecido, né? Não bastasse isso, então no dia um pouquinho antes do festival, eu fui ali, né, simplesmente num mercadinho ou numa loja de pizza lá para comer uma coisa. Tô esperando por minha pizza e aí senta do meu lado uma pessoa super simpática, super formosa e começa a conversar. Conversa de uma forma muito simpática, elegante, receptiva, né? E eu que só queria ali, tava morto de fome, só esperando a minha pizza chegar para eu amassar aquele pepperoni. Uma pessoa conversando do meu lado, eu falei, bom, é a minha chance também de praticar inglês aqui. Era uma variação do inglês que eu não domino totalmente, quer dizer, eu entendo perfeitamente, me comunico perfeitamente, mas assim, eu não sei emular o sotaque perfeitamente, que era tipo um escocês, tá certo? E aí a conversa vai, conversa vem, né? Aquela pessoa sempre muito simpática, era uma moça muito bem apessoada, tava ali com seus 20 a 30 anos, né? Os olhos claros, super bem arrumada e tal. E eu esperando, morto de fome, mulambento, brasileiro, mal arrumado, só esperando a pizza. Eu falei, cara, vou treinar meu inglês aqui. E aí comecei a conversar com essa pessoa e ela mostrou um interesse muito grande por artes e cultura, né? Aquilo também já me causou um estranhamento. Mas pô, tô esperando uma pizza. Aí vem uma pessoa do meu lado, do Neida, e começa a falar sobre artes e cultura, né? E aí eu falei, bom, tô aqui. Estou na chuva para me molhar, continuei me molhando então, conversando com essa pessoa, conversa vai, conversa vem. Sei que dali desenvolveu uma mini amizade, né? Uma coisa assim, pô, sou brasileiro, tô aqui fora, acho que ela gostou da questão cultural, ela gostou muito da questão de trocar ideia com uma pessoa de outro país. Então, eis que ela fala, olha, eu tenho um comércio aqui nesta rua, né? Eu tenho um comércio aqui nesta rua. Por que você não passa ali depois de você pegar a sua pizza e a gente conversa um pouquinho mais? E aí, conversa vai, conversa vem. Eu cheguei lá. Chegando lá, converso mais um pouco com essa pessoa. E aí, a conversa já tinha evoluído para um ponto que ela já estava me convidando para dentro do estabelecimento comercial dela. E ela falou o seguinte, olha, você está indo no festival? Você não quer pernoitar aqui? Você não quer dormir aqui? Eu falei, olha, eu não tenho lugar, não fiz reserva de hotel, tô sem reserva de hotel até agora, isso já era umas 2, 3 horas da tarde. Eu falei, claro, por que não? Então eu entrei no comércio, que era uma galeria de arte, né? E olhando as coisas bonitas, os quadros, né, principalmente quadros que tinha lá, né, um pouco de esculturas também, me aparece uma outra pessoa, roxa, de raiva e de vergonha, não, falando um monte. Eu não entendi inglês aquele dia, eu acho que eu ouvi umas 50 mil palavras por segundo saindo da boca daquela pessoa, e que era a irmã dela, e que depois que ela foi me explicar a situação, go away, me expulsou, fui escorraçado do lugar, né, e aí depois eu fui entender, né, aquela pessoa, ela provavelmente tinha alguma questão ali, né, mais grave, digamos assim, de comportamento emocional, de comportamento social, né? E aí ela acabou convidando, só que na verdade ela estava sendo cuidada pela irmã dela. Ela morava naquele lugar, que era uma galeria de arte que era cuidada pela irmã dela,
e ela meio que deixava a irmã lá também para cuidar dela durante o dia. Então, tipo, era uma adulta que tinha um tratamento especial como se fosse uma criança. E ela me convidou para dormir lá. Resultado da história, fui escorraçado, né, do lugar, né, no auge da minha inocência. Pelo menos comi minha pizza. E aí, chegando 4, 5 horas da tarde, o festival no dia seguinte, eu queria simplesmente um lugar para dormir. E aí eu fui procurando, né? Procurei no primeiro lugar, tava lá 175 libras, que eu já, na época, eu achava um absurdo. Eu falei, caraca, eu nunca vou conseguir pagar isso aqui. 175 libras. Acho que eu não consigo pagar até hoje, né? Numa diária, 175 libras assim. Né? Num festival, tudo bem, mas num dia comum, já pensou? E hoje deve estar muito mais, 300 libras, provavelmente, 250 libras. E aí eu falei, não, muito caro, não dá pra ficar aqui. E aí eu fui pra outro lugar, e fui pra outro lugar, e o dia escurecendo, e fui pra outro lugar, e o dia escurecendo, e eu achando tudo aquilo muito caro. E os lugares ficaram cada vez mais caros, até que chegou umas 6 horas da tarde. Simplesmente todas as reservas da cidade, dos hotéis, haviam sido esgotadas. Não havia mais lugar onde ficar. E eu me enrolei e acabei tendo que dormir no carro. Me dei absolutamente muito mal, porque no dia seguinte tinha o tal do festival de Leeds, que eu vou mostrar aqui uma ou duas fotos aqui, espero que não dê direitos autorais, mas é essa lamaceira aqui, e essa que é a bagunça. Nesse dia, salvo engano, teve shows muito legais, assim, Deftones, Green Day, System of a Down, né, que não chegou nem aos pés do show que a gente teve aqui no Brasil, nos dois que teve, 2011 no Rock in Rio, e salvo engano, o ano passado também teve aqui um monte, né, em várias cidades brasileiras. E aí, até outro dia eu posso contar essa história também, que eu entrei no outra filha, mas é basicamente isso, é esse festival grandão aqui, né, na época tinha o Skrillex, tinha, cara, vários artistas assim que estavam bombando também, e a ideia é que o pessoal fica nesse festival, as pessoas acampam nesse festival, e é também por isso que a cidade não consegue receber todo mundo, né, as pessoas acabam levando suas barracas e ficando por lá. E a ideia do festival é essa, você ficar totalmente ensuinado, emporcalhado, enlamaçado, e esta que é a graça. Mas nesse dia eu não achei muita graça porque eu dormi no carro. No dia seguinte, sim, que eu fui ao festival e vi as bandas dos meus sonhos. E é isso, mesmo entrando numa fria, às vezes a gente consegue se divertir também. Então acompanhe essa série que eu vou soltando episódios aqui esporádicos, sem grandes pretensões, contando um pouco da vivência no exterior, contando um pouco da vivência também do idioma, da fala, já que a gente está falando aqui de inglês. E como que o inglês é realmente uma ferramenta de transformação de realidade. De repente ali eu estava me comunicando com uma outra pessoa, de repente eu estava criando possibilidades para a minha vida, que se eu não comunicasse inglês, eu simplesmente esperaria minha pizza lá, faria as menores transações possíveis, né? Trocava o dinheiro, recebia o dinheiro, se eu nem falasse, eu só pegava o produto, dava o dinheiro, não teria feito amizades ao longo do percurso, não teria... Ou seja, é essa ferramenta de transformação. E aos poucos eu vou trazendo essas histórias aí que eu passei nos últimos também 10, 15 anos, desde que eu falo inglês e trabalho com inglês de forma profissional, e que eu acabei viajando algumas vezes e muitas delas me ferrando.